Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, venceu Manuela Dávila, do PCdoB, com quase 55% dos votos válidos. Logo depois da vitória, prometeu reabrir a economia da capital gaúcha. Nós vamos conversar agora ao vivo, então, com o prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito, parabéns pela vitória. Bom dia, seja bem-vindo à CNN. Colombo, muito obrigado. Um abraço aí também para a Elisa, para a Luciana, mas especialmente aí para quem está nos assistindo. Meu abraço, meu carinho a esse país maravilhoso que é o nosso Brasil, tá? Prefeito, o senhor vai assumir Porto Alegre aparentemente em meio a um recrudescimento dos números da pandemia de coronavírus. Tem sido assim em boa parte do país. O que é que o senhor vai fazer na área da saúde imediatamente a partir do dia 1º de janeiro para proteger os moradores de Porto Alegre, para conseguir atendê-los em hospitais quando necessária a internação e, ao mesmo tempo, continuar olhando para a economia de Porto Alegre, que, assim como a economia de outros municípios, de outros estados, tem sofrido bastante com o impacto das restrições impostas pela Covid-19? Colombo, deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, agradecer ao povo de Porto Alegre. Eu sou um goiano de nascimento e sou um gaúcho de coração. Me aquerenciei aqui em 1978, ainda com meus 18 para 19 anos. Adotei Porto Alegre me adotou. Nós tivemos um pequeno problema com o sinal do prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Daqui a pouquinho vamos voltar a conversar com ele. Está nos dando uma entrevista poucas horas depois de confirmada a vitória, pouco mais de 12 horas depois de confirmada a vitória contra Manuela Dávila, do PCdoB. Ele já foi vereador, acabou de lembrar, né, no início da entrevista, que vem do estado de Goiás para o Rio Grande do Sul, desenvolveu a carreira política em Porto Alegre, onde foi vereador, foi vice-prefeito também, vereador por 3 legislaturas, foi vice-prefeito também de José Fortunati e concorreu nesta eleição para a Prefeitura de Porto Alegre. Já está retomado o contato, então, prefeito? O senhor estava falando dos esforços que o senhor vai fazer para atender a população de Porto Alegre em meio ao recrudescimento dos números da pandemia, né? Pois é, deu um corte aí, não sei se foi aqui, se foi aí, mas também a tecnologia nos apresenta isso. Mas assim, ó, eu vou ter uma reunião hoje à tarde com o prefeito Marquesan, que é o atual prefeito. Nós vamos abrir um processo de transição. E tem vários temas que estão na pauta, mas o principal deles é a questão da Covid, né? Eu tenho para mim, Colombo, de que a economia e a saúde devem andar de mãos dadas. Nossa cidade perdeu muitos empregos. Nossa cidade hoje se percebe muitas pessoas que não pediam nas sinaleiras pedindo. Nossa cidade vive muita dificuldade econômica. Então, com os protocolos necessários, com os isolamentos necessários, eu não pretendo fechar a cidade. Tá? Agora, tudo isso nós vamos fazer com muito equilíbrio. Tá? Eu hoje faço a visita ao prefeito, amanhã vou ao governador, pretendo ir a Brasília ainda essa semana conversar com o presidente Bolsonaro. E um dos deveres, primeiro, é preparar a cidade para a vacina. Nós temos aí uma boa notícia, o Reino Unido está começando a vacinar agora, a partir do dia 7. Uma vacina é uma coisa que, na história da humanidade, nunca se encontrou vacinas tão rapidamente. Talvez seja o momento de mais rapidez de uma vacina, e tomara que surjam várias vacinas. Nós temos que preparar a cidade para a vacina, quem vacina primeiro. Temos a firme convicção de que o Brasil comprará a vacina, mas se isso não acontecer, nós vamos fazer um consórcio metropolitano e comprar a vacina. Tá? Agora, porque a imunização é que vai te dar, tá, mais segurança, porque não basta abrir a economia se as pessoas não vão no bar, se as pessoas não vão na loja, se as pessoas não circulam. Então, a economia, ela está com problemas, né, por várias questões, mas se a cidade não funciona, não adianta também o restaurante estar aberto e ele terá muito menos os clientes. Então, esse é um desafio posto para todos os prefeitos hoje, para todos os prefeitos, não é só para nós aqui, mas nós vamos tratar esse tema com muito equilíbrio, mas nunca descuidando da saúde, mas também não descuidando da economia. Não? O senhor vai lidar com o governador Tucano, vai lidar com o presidente Jair Bolsonaro? Como é que vai ser essa relação institucional da prefeitura
na gestão Sebastião Melo, com o governo Eduardo Leite por pelo menos mais 2 anos e também por pelo menos mais 2 anos com o presidente Bolsonaro, hein, prefeito Sebastião Melo? Colombo, deixa eu dizer o seguinte, se tem uma coisa forte na minha trajetória é diálogo. O governador Eduardo não foi o meu candidato a governador, mas ele é o governador de todos os gaúchos, e é um governador de muito diálogo. E eu vou conversar com ele, começando pela segurança pública, pelo Cais Mauá, que é um projeto de revitalização do centro, e tantos outros temas. E nós vamos ter uma relação muito qualificada. Eu sou deputado estadual, sou um deputado independente, nunca faltei aos projetos do governo que interessam o Rio Grande. Votei pelas privatizações, votei pelo enxugamento da máquina, votei pelo novo Código Ambiental e não sou do governo. Acho que o Rio Grande, os municípios, o Brasil tem que estar acima de partidos políticos. Não? O meu partido agora é Porto Alegre. Né? E da mesma forma eu vou tratar com o presidente Bolsonaro. O Brasil tem uma centralização econômica e política em Brasília. Então, um prefeito depende muito das questões de Brasília. Por exemplo, nós temos obras inacabadas em Porto Alegre, que a Caixa Federal é uma boa parceira para financiar. Nós temos os programas sociais da Bolsa Família, que é parceria com o governo federal. Nós temos a ponte do Guaíba, que é a segunda ponte que vai ser inaugurada agora, é uma obra fundamental para a economia do nosso estado e, consequentemente, da região metropolitana. Então, um prefeito não pode fazer uma gestão ideológica. Ele tem que fazer uma gestão de soluções urbanas. E penso que, nesse momento, tu tem assim, um desafio do equilíbrio fiscal, porque se tu tiver com uma máquina pública no SPC, tu não consegue, evidentemente, tocar a prefeitura, você só com o dinheiro próprio tu não faz, então tu tem que buscar empréstimo. Agora, tu tem que ter uma sensibilidade social no momento tão difícil do Brasil. Então, essas duas coisas, elas estarão muito presentes, né? Desenvolvimento econômico, mas proteção social para os que mais precisam. E é assim que nós vamos fazer, conversando com o presidente, com o ministro, com a Câmara Federal, com o Senado. Tem um tema que eu quero aqui deixar para rolar ele no outro momento, Colombo, é a questão do transporte público. O Brasil tem que criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana para custear aqueles que não podem pagar. É o SUS do transporte urbano. Hoje, Porto Alegre tem 30% que não pagam o transporte. E quem pagam esses que não podem pagar é o pobre, porque está sentado ao lado e a passagem é cara, por quê? Porque 30% não paga. Então, o Brasil precisa tirar os impostos do pneu, das carrocerias dos ônibus, tirar o ICMS do diesel e tem que baratear a passagem. Senão, o transporte urbano vai colapsar, vai parar e vai ter só transporte clandestino. Isso é muito ruim para a cidade. Então, tem muitos desafios que a gente tem que conversar com o presidente. Não? Sebastião Melo, prefeito eleito de Porto Alegre, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Um bom mandato ao senhor. Nós voltaremos a conversar brevemente. Olha, eu quero agradecer e vocês acertarem cheio a pesquisa de vocês aí, tá? Parabéns aí, um abraço, tá? E estamos à disposição aqui na transição e depois com o prefeito de Porto Alegre, muito aberto aí ao diálogo. Vocês cumprem um papel na comunicação muito importante e através dele muitas vezes eu quero dialogar, né, com o nosso país, mas especialmente aqui com a nossa cidade. Muito obrigado, viu? Obrigado ao senhor, obrigado pela entrevista e um bom mandato.